em homens que completaram a sua vontade, mas o processo de chegar até o ponto onde Deus os usou de forma extraordinária na história, foi um processo que por alguns momentos, ou por muitos momentos, nós encontramos a explicação do porquê que Deus usa a nós, né? Homens que também falham, homens como nós que fazemos coisas meio inexplicáveis, e Deus assim, com os nossos erros, sofrimentos, provações, consequências dos nossos próprios pecados, Deus vai nos moldando, trabalhando, tratando, transformando e nos levando ao momento, às posições que Ele decidiu para nós muito antes daquilo que pudéssemos ser ou fazer. Mas José dá uma animada na gente. Apesar de que até o momento nós só estamos vendo José nos piores ou mais difíceis momentos da sua vida. Mas exatamente, José é um camarada tão especial nas Escrituras, que até os piores momentos de José me permitem colocar esse tema na mensagem. Estamos num dos momentos mais difíceis, dos vários que nós já vimos na vida de José até aqui. Mas esses momentos dificílimos de José, por mais difíceis que sejam, me levaram a entender que este era o melhor tema para esta mensagem. A chave do sucesso. Creio que José nos ensina muito no que diz respeito a sucesso, e vamos ver o que isso quer dizer mais à frente. O que podemos recordar da vida de José é que muitas vezes na vida de José houveram reviravoltas. Coisa parecia que ia e daqui a pouco voltava. E parecia que ia melhorar e uma situação nova surge e fica tudo ruim de novo. Várias oscilações, vários momentos de aparente melhora e depois com momentos difíceis de novo. Só uma lembrança rápida que nós tivemos esse intervalo de semana passada, né? Mas vocês devem lembrar que aos 17 anos José já foi colocado pelo seu pai como uma autoridade sobre seus filhos os seus irmãos mais velhos. Ele recebeu até a túnica de Jacó, lembram? Tamanhas eram as habilidades de José. Aí os irmãos de José, meio invocados com esse negócio de o irmão mais novo ter tanta autoridade, foram altamente cruéis e lançaram José num poço. A intenção era deixar José lá até morrer. Porém, por sugestão de um dos seus irmãos, Judá, Judá falou assim: gente, não vamos deixar que ele morra, não. Vamos vendê-los. Estão passando ali os ismaelitas. Estão passando os ismaelitas e vamos vendê-lo, que aí a gente não fica com a culpa de ter que carregar este fardo, este peso, de ter o sangue de José em nossas mãos. E eles tão bondosamente, né? Venderam seu irmão como um escravo. Nesse contexto terrível, José foi parar lá nas mãos de Potifar, um alto oficial egípcio que compra José das mãos dos ismaelitas, e José vai tão bem como escravo de Potifar que se transforma no secretário particular de Potifar em sua casa. Seria a ideia do mordomo naquela cultura. Cuidava de todos os negócios de Potifar, exceto a sua mulher. Ali, quanto à mulher de Potifar, José não tinha nenhuma autonomia, mas todo o restante, exceto a sua esposa, José tinha autoridade total na casa de Potifar, na condição de escravo de Potifar. Olha as reviravoltas aí. A mulher de Potifar apaixona-se loucamente por José, o assedia muito fortemente,
José resiste como um homem temente ao Senhor, ele não se submete ao assédio de Potifar, e essa recusa leva então a mulher de Potifar a fazer acusações absurdas, falsas, contra José, denunciando Potifar. Os outros servos da casa, ninguém falou nada com medo de sofrer algum tipo de represária, e vai José parar no calabouço, na masmorra da casa de Potifar, que era a prisão de políticos do Império Egípcio. Não era uma prisão de criminosos de rua, mas era uma prisão ali daquelas situações mais do palácio, enfim. Que situação? O que vimos então até aqui sobre José é que ele lidou com circunstâncias imerecidas. Ele lidou com circunstâncias desagradáveis à beça. Mas em todo momento o que nós vemos em José, em cada uma dessas situações, é um homem de fé no Senhor, um homem cheio de esperança, não uma fé inútil. É aquela fé que não nos traz esperança. A fé útil, a fé bíblica, é aquela que nos faz confiar de tal maneira no alvo da nossa fé, que o nosso coração fica apacentado pela certeza que o Senhor é soberano sobre a minha alegria e sobre a minha dor, e que cuidará. Isso aqui foi uma coisa abençoada. Não sei como veio parar aqui, mas olha, que espetáculo. Não sei o que isso está fazendo aqui. Mas a fé útil é a maravilhosa, porque nós somos muito encorajados por essa fé útil, porque desfrutamos da segurança dessa presença gostosa e esperançosa do Espírito de Deus, da consolação que vem do Senhor, do encorajamento do Senhor, que vem do Senhor. A fé inútil é aquela fé manipuladora, aquela fé que está sempre esperando o que eu vou ganhar em troco. Eu fiz e agora eu vou receber. Aquela fé capitalista, aquela fé moeda de troca. Essa fé é muito opressiva. Sem dúvida alguma, esse não é o tipo de fé que o nosso José dispunha, muito pelo contrário. Nas suas imerecidas e desagradáveis situações, ele desfrutava de uma fé muito útil, que gerava em seu coração confiança e esperança. E eu creio que viver assim, desse jeito, um dia após o outro, um dia a cada vez, eu creio que foi a maneira como Deus discipulou José. Nesse processo, libertou José e levou José a uma ascensão muito grande, da condição de irmão rejeitado à posição de segundo grau de autoridade, o segundo maior em autoridade no governo egípcio, o hebreu José. Olha o que uma fé útil faz. Nos dá a esperança e a confiança para esperar que Deus está agindo, apesar de eu não estar vendo. É certo que Deus está agindo. Eu creio que isso é o retrato da vida e dessa fé útil de José. Irmãos, muitos de nós vivemos caindo por aí nos poços da vida, usando essa figura. Muitos passamos por momentos que, quando menos esperamos, estamos lá num poço, sem saber o que fazer. Esses poços são aquelas realidades desagradáveis que a vida nos impõe, algumas causadas por nós mesmos e outras que batem à nossa porta sem aviso e nos surpreendem, e nos deixam naquela situação difícil, que a gente não tem controle de absolutamente das circunstâncias, não somos capazes de fazer nada por nós mesmos para sair daquilo, a não ser a única coisa que podemos fazer e que realmente é suficiente, e José, em muitos momentos como esse, fez, foi utilizar-se dessa fé cheia de esperança e confiança. E isso é o que lhe capacitou a suportar os momentos de seguramente grandes
incertezas, mas sempre cheio de esperança. Eu creio que Gênesis 40 vai nos ajudar a ter essa fé útil, ou a desejar e a buscá-la. Nós seremos seguramente com Gênesis 40 renovados diante de tantas dificuldades que a gente passa e passa mesmo, mas também seremos ajudados a compreender qual é a chave para uma vida bem-sucedida. Qual o caminho, qual a chave para uma vida bem-sucedida? Eu creio que Gênesis 40 vai nos ajudar muitíssimo nesse sentido. Nós vamos fazer como temos feito nessas narrativas, eu vou dividir em alguns blocos, apesar do texto ser bem menor, temos apenas 23 versículos, mas eu vou dividir em pequenos blocos e vamos depois trabalhar algumas aplicações. Inicialmente, nós vemos aqui o começo de mais uma reviravolta na vida do nosso querido José. Vamos ler dos versos 1 a 8. Algum tempo depois, o copeiro e o padeiro do rei do Egito fizeram uma oferta ao Senhor, o rei do Egito. Como é que é? Vou começar de novo. Algum tempo depois, o copeiro e o padeiro do rei do Egito fizeram uma ofensa. Eu falei oferta, né? Uma ofensa ao seu senhor, o rei do Egito. O faraó irou-se com os dois oficiais, o chefe dos copeiros e o chefe dos padeiros, e mandou prendê-los na casa do capitão da guarda, na prisão em que José estava. O capitão da guarda os deixou aos cuidados de José, que os servia. Depois de certo tempo, o copeiro e o padeiro do rei do Egito, que estavam na prisão, sonharam. Cada um teve um sonho, ambos na mesma noite, e cada sonho tinha a sua própria interpretação. Quando José viu na manhã seguinte, notou que estavam abatidos. Por isso perguntou aos oficiais do faraó, que também estavam presos na casa do seu senhor: por que vocês estão com um semblante triste? A palavra completa, a vontade revelada de Deus, completa de forma infalível e inerrante. Então, quando você encontra nas Escrituras, será? Muito bom, obrigado. Então, quando nós encontramos nas Escrituras, no contexto lá dos dias de Abraão, de Isaac, Jacó e José, Deus falando com os homens através de sonhos e usando os seus profetas para trazer a sua vontade ao homem, não tem que ter nenhum tipo de dúvida ou problema quanto à autenticidade de Deus falando através dos seus homens e revelando a sua vontade através dos seus profetas. O problema é hoje, depois que fechou o cânon das Escrituras, depois que Deus nos deu toda a palavra dele de forma inerrante e infalível, são os adivinhões de plantão tentar botar alguma coisa na Bíblia que ficou faltando. Esse é o problema.
de se ficar tentando acrescentar alguma coisa profética, de algum fundo extra-bíblico para alguém ou para alguma circunstância ou alguma situação. Então, o que não está na Bíblia, não podemos gastar tanto tempo com coisas que Deus não disse, para então parar de falar sobre isso e voltar para aquilo que Deus disse. Amém? Então, quando esses homens, inclusive na cultura egípcia, era muito comum, já que eles eram pagãos, não temiam a Deus, para eles a ideia de sonho e revelações era uma coisa bem adivinhatória mesmo. Eles tinham os profissionais, aqueles que, seria o termo, os videntes profissionais, os profetas deles, no caso do Egito, os gurus, os feiticeiros deles, estão me faltando o termo, que eram os reveladores de sonhos, porque muito dentro do seu misticismo, do seu paganismo, muito fortemente na cultura egípcia, eles tinham esse sentimento de que aquilo que eles sonhavam era o que ia acontecer e eles precisavam de alguém que contasse para eles, desmistificasse o futuro deles para eles se sentirem mais seguros. Se nós olharmos isso aí em tantos ambientes que infelizmente rodam, se identificam como evangélicos, mas infelizmente estão muito mais para ambientes espíritas do que qualquer outra coisa, porque não precisamos de adivinhações. A palavra de Deus, lá em Provérbios capítulo 7, melhor, Eclesiastes capítulo 7, Deus afirma que Deus não nos deu o direito de saber o dia de amanhã para que não sejamos soberbos. O amanhã pertence ao Senhor, não é? Mas Deus usa os seus para a sua glória. E dentro do processo de revelação, Deus usou José. E vamos ver os motivos disso, nesse contexto dos sonhos que o padeiro e o copeiro egípcios tiveram nas masmorras de Potifar. Vamos pensar então nessa nova reviravolta na vida de José. Está lá o copeiro, ou o mordomo, o padeiro do faraó. Deve ser legal ter um padeiro particular, né? Faz um sonho para mim hoje, né? Mas um sonho de pão mesmo, aquele creminho gostoso, né? Como eu gosto disso. Provavelmente eles cometeram um erro muito grave. Algum tipo de desobediência, algum tipo de má conduta que fez com que o faraó ordenasse que eles fossem lá para a prisão da casa de Potifar. Passou algum tempo, tanto o mordomo quanto o padeiro tiveram um sonho na prisão, sonhos diferentes. O verso 5 nos deixa claramente entendido que foram sonhos diferentes. E, como eu disse, os egípcios tinham essa coisa de preciso que revelem meu sonho, porque podem dizer alguma coisa da minha vida amanhã, e eu tenho que saber se eu vou ir bem, se eu vou mal, eu preciso saber. Isso os abatia grandemente, porque era comum na cultura deles terem os profetas lá que revelavam os seus sonhos por adivinhação e coisas assim. E eles estavam, o texto nos diz que eles estavam abatidos, preocupados, meio depressivos na prisão, porque achavam que ali não iam encontrar ninguém para revelar seus sonhos, e eles estavam mal, de fato. José, um homem temente a Deus, vendo o abatimento daqueles dois, aproxima-se deles, naquele momento ali, companheiros de prisão, né? E diz no verso 8 que as interpretações, qualquer coisa que venha ao homem, vem do Senhor, que não se preocupem não, que Deus ia falar com ele ou através dele. Eu creio que esse verso 8 aqui tem muito a ver, essa expressão, disse-lhe José, não são de Deus as interpretações. Eu creio plenamente que José está tão confiante de que Deus está com ele, que até mesmo o que eles sonham ou deixam de sonhar, está tudo no controle soberano de Deus. Creiam eles em Deus ou não, tudo está num controle soberano de Deus. Eu acho que isso está incluso, implícito nessa ideia. Não são de Deus as interpretações. Ele se coloca na condição daquele que poderia interpretar os sonhos daqueles homens, que eles os dissessem, que eles contassem seus sonhos para José.
Eu tenho muita convicção de que esse momento revela a condição espiritual de José. José não tem por que querer se meter ali na vida daqueles homens, ele tem os seus problemas. Mas ele tem uma intimidade tão grande com Deus, uma confiança com Deus, a condição espiritual do crente prisioneiro José é tão grande que ele, vendo a aflição daqueles dois, ele não podem falar para mim com absoluta confiança. E o que eu acho outra intervenção divina muito grande aqui é que o que levaria o copeiro e o padeiro a confiar em José para contar o sonho dele para eles? A não ser a compreensão de que havia um homem de Deus ali, mesmo que eles não crescem no Deus. Estou morto aí, não? Alô, voltou para aí? Voltou o pé? Esse que parou? Tá bom. O que levou então esse homem a ter esses homens a confiarem em José? Não tem outra coisa, irmãos, eles viram que realmente é um homem que andava com Deus. Só que ele não estava bonitinho, arrumadinho na praça, não, ele estava de novo preso. Ele estava numa situação difícil, mas essa condição espiritual de José era tão forte que José diz, olha gente, pode falar comigo, Deus vai me mostrar o que é, eu vou poder auxiliar vocês. Eu creio que numa situação dessa de prisão, de aflição, mesmo nós sendo pessoas tementes a Deus, talvez você já tenha passado por momentos na tua vida cristã, que mesmo crendo em Jesus, diante de aflições que a vida nos impõe, você fazendo oração, você lendo sua Bíblia, assim mesmo um grande problema, aquela coisinha lá no fundo do coração, mas Deus existe? Deus está olhando para mim? Será que Deus está me vendo mesmo nessa angústia? É possível, irmão, que a gente já tenha tido esse momento de baixa, de fraqueza mesmo, de fracasso espiritual. O que mais me impressiona é que Deus nos dá na sua palavra uma referência de um homem que passou... Se tem um cara para estar deprimido na vida, era José. O seu pai lhe coloca a túnica da autoridade familiar num contexto patriarcal. E os seus 11 irmãos o lançam à morte num poço. Não satisfeitos, vendem para mercadores. Vai parar na mão dos egípcios. Quando tudo parece que vai bem, ele é jogado na masmorra para morrer, provavelmente. E ainda assim, esse homem tem esperança. Sabe por quê? Porque a fé dele é útil. Ele sempre teve absoluta segurança dos cuidados e do amor de Deus por ele. Não há outra explicação, irmãos. Nós não estamos lidando com um super-homem na fé, não. Estamos lidando com aquele homem que gritou lá no poço para os irmãos enquanto comiam as batatinhas assadas na fogueira, lembram? Gente, eu estou aqui, me tirem daqui. E os irmãos tramando, vamos sujar a mão com sangue ou vamos vendê-lo para os mercadores? Coisas do tipo assim. Ele ouviu os irmãos rindo, e ele lá jogado no fundo do poço.
É esse mesmo homem. A única coisa que o livrou de um estado de melancolia e profunda depressão é a segurança que ele tinha, fruto de uma fé útil, de que Deus estava com ele e de que o amor de Deus se renovava sobre a vida dele de uma forma tão grande que ele percebia os cuidados de Deus, mesmo numa situação, humanamente falando, tão desfavorável. Segunda parte do nosso texto, nossa narrativa, são boas e más notícias. Vamos ler aí dos versos 9 ao 19. Então o chefe dos copeiros contou o seu sonho a José, e que é assim: em meu sonho vi diante de mim uma videira com 3 ramos. Ela brotou, floresceu e deu uvas que amadureciam em cachos. A taça do faraó estava em minha mão. Peguei as uvas e as espremi na taça do faraó e a entreguei em sua mão. Disse-lhe José: esta é a interpretação. Os 3 ramos são 3 dias. Dentro de 3 dias o faraó vai exaltá-lo e restaurá-lo à sua posição, e você servirá a taça na mão dele como costumava fazer quando era seu copeiro. Quando tudo estiver indo bem com você, lembre-se de mim e seja bondoso comigo. Fale de mim ao faraó e tire-me desta prisão, pois fui trazido à força da terra dos hebreus e também aqui nada fiz para ser jogado neste calabouço. Ouvindo o chefe dos padeiros essa interpretação favorável, disse a José: eu também tive um sonho. Sobre a minha cabeça havia 3 cestos de pão branco. Na cesta de cima havia todo tipo de pães e doces que o faraó aprecia, mas as aves vinham comer da cesta que eu trazia na cabeça. E disse José: esta é a interpretação. As 3 cestas são 3 dias. Dentro de 3 dias o faraó vai decapitá-lo e pendurá-lo numa árvore, e as aves comerão a sua carne. Uau! Sonho do mordomo, ou a interpretação do sonho do mordomo foi chique, né? Muito legal. Ali estava pré-anunciada a sua restauração, a antiga posição. Em 3 dias, o mordomo voltaria ao seu estado anterior, servindo ali ao faraó no palácio. Irmão, José estava muito seguro de que Deus havia falado por ele. Sabe por quê? Porque ele humildemente, ele estava tão seguro de que era Deus que havia falado através dele, que ele muito humildemente, ele pede para que o mordomo intervenha por ele diante do faraó. Vemos isso no verso 14. E aqui nós vemos a humanidade de José. José não era um super-homem, como eu disse há pouco. Ele não estava lá num tour, passeando num tour evangélico, numa masmorra egípcia. Ele queria ser libertado como qualquer um de nós. Ele queria sair dos problemas como qualquer um de nós. Ele desejava ver a luz do dia como qualquer um de nós. Ele desejava que a sua ofensa, que todo o maltrato que ele sofreu, fosse de alguma forma restituído. E ele, confiante, porque ele sabia que era Deus quem havia falado através dele, ele vai ao mordomo e diz: olha, por favor, depois que você estiver lá, intervenha por mim, eu estou aqui por motivos completamente injustos. Eu fui banido da minha família, eu fui jogado nessa prisão injustamente. Conta isso para o faraó, para ele me livrar daqui, para que ele possa corrigir essa injustiça. Legal. Aí o padeiro, ouvindo tudo isso, né? Opa, vou lá, José. O meu sonho foi esse, deixa eu contar para você, porque eu quero também uma boa notícia. E José foi, e o padeiro foi e contou o sonho todo, crendo que a interpretação seria também muito legal, mas, apesar das semelhanças no sonho, o sonho do padeiro termina de uma forma dramática, muito ruim. Em 3 dias ele perderia a cabeça, e não nesta versão que nós temos,
mas em algumas versões mais literais diz que ele teria a cabeça cortada, e nós vamos ver nas nossas versões que ele seria pendurado numa árvore, mas o mais provável é que ele tenha tido a sua cabeça colocada numa estaca. Tá? Que esta é a maneira mais comum desse tipo de crime político, de desobediência entre serviçais no Egito. Sua cabeça cortada e colocada numa estaca, numa praça, talvez, para todo mundo ver o que significa desobedecer o faraó. E aí vem, eu espero que você esteja com uma curiosidade. Por que interpretações tão distintas, tão diferentes? Eu creio que a resposta também é bem objetiva. O motivo dos sonhos era fortalecer o testemunho de José. Sonhar para eles era normal, para os egípcios. Agora, uma interpretação tão dependente de Deus, uma interpretação nada política para um prisioneiro, uma interpretação nada pessoal ou interesseira. Foi Deus quem falou através de José. Foi Deus quem permitiu que José desse aquelas interpretações. A tarefa de José como intérprete não era criar uma mensagem de Deus. E eu acredito plenamente que jamais ele faria isso. Mas, literalmente, José falou como Deus dirigiu, como Deus ordenou, bem diferente do que alguns julgam fazer hoje, nos nossos dias, dando as suas opiniões religiosas ou espiritualizadas, normalmente para favorecer seus interesses próprios ou de alguém. José jamais fez isso. Aqui ele falou da parte de Deus de forma soberana, reforçando o testemunho de que Deus era com ele. Apesar do lugar que ele estava, apesar das injustiças que sofreu ou vinha sofrendo, Deus estava com ele. E aí chegamos no terceiro bloco da nossa narrativa. Profecias cumpridas, sem dúvida, mas também um cruel esquecimento. Versos 20 e 23 dizem assim: 3 dias depois era o aniversário do faraó. Ele ofereceu um banquete a todos os seus conselheiros. Na presença deles, reapresentou o chefe dos copeiros e o chefe dos padeiros. Restaurou a sua posição, o chefe dos copeiros, de modo que ele voltou a ser aquele que servia a taça do faraó. Mas ao chefe dos padeiros, mandou enforcar como José lhe dissera em sua interpretação. O chefe dos copeiros, porém, não se lembrou de José, ao contrário, esqueceu dele. Irmãos, a impressão que eu tenho aqui, a partir do verso 20, é que tanto o mordomo quanto o padeiro foram levados ao banquete. Os dois se apresentaram diante do faraó e, por alguma razão, que o texto não nos dá, algo inexplicável, seguramente o faraó e os conselheiros sabiam, o mordomo foi imediatamente reintegrado, já voltou ao seu serviço, e o padeiro foi retirado dali para ser enforcado, neste verso 22, no verso anterior diz decapitado, depois pendurado ou estaqueado, em algumas versões, conforme exatamente aquilo que José disse. O duro aqui é que o mordomo, quando reintegrado à sua posição, naquele momento ele esqueceu completamente de José, e mais uma vez José é injustiçado. De novo, o servo do Senhor, que Deus usou de forma precisa nas masmorras de Potifar, de novo sofre injustiça. O fato é que 2 anos depois, o rei também, Faraó, teve um sonho que ninguém era capaz de interpretar, mas isso vamos ver no capítulo 41. Esses 2 anos aqui, que José passou na prisão de Potifar, entre o momento que o copeiro e o padeiro voltam
para casa ou para o palácio, e ele fica na expectativa de ser libertado, de que o copeiro falaria da sua parte, intercederia por ele. Deve ter sido um período angustioso, deve ter sido um período de alguma ansiedade. A questão é que não vemos nenhuma sugestão no texto bíblico de qualquer desequilíbrio emocional da parte de José. É lógico que ele estava com expectativa. É lógico, ele não intercederia, não pediria que o mordomo intercedesse se ele não tivesse expectativa de que o faraó o vindicasse. E ele estava esperando e nada, ninguém falava nada, e ele deve ter tido seguramente momentos difíceis, mas não tem nenhuma sugestão de qualquer tipo de desequilíbrio emocional. Muito ao contrário disso, nós vemos aqui uma belíssima lição de como José lidou com a desesperança. Encontramos uma lição espetacular aqui, nessa real expectativa que deve ter acontecido. Como ele lidou com o desânimo, que é possível que tenha em alguns momentos batido também em seu coração, como um homem como nós. Uma das coisas, ou a primeira coisa que eu vejo que capacitou José a suportar as circunstâncias tão adversas, tão difíceis, eu creio que foi a confiança absoluta e inabalável no fato de que Deus estava com ele no seu sofrimento. Eu realmente acredito, não tem outra coisa que pudesse fazer José ficar tão seguro diante de situações tão instáveis. Sabe onde que eu acredito que José se tornou este homem mais seguro, apesar de ter sido sempre um homem temente ao Senhor, mas onde ele encontrou toda essa segurança, toda essa confiança? Eu acredito mesmo que foi nos dias ali, na caminhada dele, depois daquela injustiça de ter sido lançado no calabouço da casa de Potifar. Eu creio que ali ele deve ter crescido muito como homem de Deus ali, no calabouço, na prisão, ali onde Deus o capacitou a interpretar os sonhos dos seus companheiros de prisão. Eu acho que foi ali o lugar que José aprendeu a ter essa confiança absoluta e inabalável no fato de que Deus estava com ele em seu sofrimento. Não que ele já não estivesse experimentando isso, mas eu creio que aqui foi a pós-graduação. Lá nos calabouços. Irmãos, um dos desvios doutrinários cruéis dos nossos dias é que algumas pessoas estão ensinando que um crente que tem fé não pode sofrer. Já viu isso na televisão? Tem uns programas de televisão aí que eu lamento que alguns de vocês estejam assistindo. Vendem aí um Deus secretário particular, que não tem direito de me dizer não. Só pode dizer sim, porque afinal de contas é a minha fé e eu decretei. Né? Tem gente ensinando aí, você não pode sofrer, você é um vencedor. Aleluia! Sem dúvida nós somos vencedores. Porque ainda que morramos, a Bíblia diz que? Sem dúvida, nenhuma dúvida. Irmão, se José acreditasse que a sua fé poderia imediatamente remover os seus problemas, jamais eu estaria aqui dizendo que a fé de José era útil. Porque já teria perdido sua fé há muito tempo, porque o que mais esse homem tinha era problema. Já tinha ido para o buraco a fé de José. Se ele dependesse das confissões positivas do século XXI, para ser um homem de ânimo, de bom ânimo nas prisões de Potifar, já era, eu não poderia estar falando de José aqui. Mas José cria confiadamente que Deus permite aos seus circunstâncias difíceis, sim. Deus permite aos seus circunstâncias desagradáveis. E é o mesmo Deus que também concede medida suficiente de graça para que possamos suportar cada uma das aflições que a vida nos impõe. O testemunho de José é que nesses dias tão sombrios que ele passou na sua vida,
sem dúvida, é um lembrete de que, mesmo os justos, mesmo aqueles que confessam Jesus como Senhor e Salvador e são habitados pelo Espírito Santo de Deus, aqueles que creem na sua palavra, mesmo estes sofrem. Sem dúvida alguma. E esse sofrimento que nós passamos estão debaixo de uma vontade soberana de Deus que contribui completamente e sempre com os seus propósitos. Sempre para a sua glória e para o nosso bem. Sempre. Uma das mais reconfortantes promessas bíblicas que nós encontramos para este tema, nós vemos em Deuteronômio capítulo 31, verso 6. Vamos ler juntos? Sejam fortes e corajosos. Não tenham medo, nem fiquem apavorados, pois o Senhor, o seu Deus, vai com vocês. Nunca os deixará. Nunca. Amém? Cremos nisso mesmo, de verdade? Mas não tem nenhum lugar que está dizendo aqui que isso vai te livrar, talvez, de uma grande injustiça. O que está dizendo é que Deus estará contigo lá no meio daquela injustiça. Aqui não está dizendo que você nunca mais vai ter uma aflição grande na vida, um intempérie, uma luta na área de saúde, aflições, na vida profissional. O texto não está dizendo isso, não. Mas o texto está dizendo que o Senhor estará contigo, cada uma delas. E que nenhuma dessas coisas que o Senhor permite às nossas vidas está fora de uma vontade soberana, perfeita e santa, que vão contribuir, ou que vai contribuir plenamente com os propósitos do Senhor para a nossa história. É isso que esse texto está dizendo. Segunda razão para essa serenidade de José em meio ao sofrimento é a certeza de que Deus poderia e iria supri-lo em seu sofrimento. Eu creio nisso, mas ele também cria que isso seria no tempo de Deus e da maneira de Deus. Irmãos, aqueles sonhos do copeiro e do padeiro devem ter trazido à memória de José aqueles dois sonhos que ele teve lá em Gênesis 37, 5 a 11. Está lembrado? Deus falou com José assim: olha, você terá autoridade sobre os seus irmãos. E depois, numa segunda parte do sonho, você também terá autoridade sobre o seu pai. Lembram disso? Eu creio que isso deve ter provavelmente vindo à memória de José. A questão é que em nenhum momento desse momento onde Deus fala com José, Deus não deu a menor dica de nem como e nem quando isso aconteceria. Mas Deus disse: olha, isso vai acontecer, ele vai ser assim e vai ser assado. Isso só. Eu creio que lá no calabouço de Potifar, José deve ter sentado lá em alguma pedra no fundo de algum cantinho, ou talvez da sua própria cela, deve ter dado uma risadinha por dentro enquanto ele pensava ali naquele momento de todo tipo de impossibilidades. Ele pensava: olha, gente, eu não vejo a menor possibilidade com os meus olhos humanos de um dia estar fora daqui. Mas Deus disse que eu vou estar fora daqui. Então vou continuar aqui, esperando o dia do livramento. Deve ter dado até um sorrisinho por dentro, diante de todos esses acontecimentos, depois de ter sido traído pelo copeiro, ou pelo menos naquele silêncio total de qualquer tipo de notícia. Ele ficou lá, crendo, não porque ele era doido, não porque ele era um lunático, já estava por causa das prisões, das traições, já estava meio caducando da cabeça, estava meio esquizofrênico, nada disso. É que a confiança de José estava baseada na revelação de Deus. A confiança de José não estava na palavra do padeiro, na palavra do copeiro, na palavra do pastor, na palavra do fulano de tal, na palavra de alguém que falou na televisão que eu gostei. A confiança de José estava na revelação que veio de Deus. Sabe o que é a revelação de Deus para nós hoje, irmãos? O que é? Então a tua confiança tem que estar aqui, ó. Porque se José tinha uma fé útil e não estava doido, é porque a confiança dele, a esperança dele,
Estava na revelação de Deus. E a revelação de Deus é a sua palavra que nós temos na íntegra. E José não tinha. Amém? Irmãos, a Bíblia nos ensina que a ordem de Deus para nós, em meio aos sofrimentos, às lutas para os crentes, né? Em meio aos sofrimentos da vida, definitivamente não é fujam. A Bíblia em nenhum momento, na verdade a Bíblia nos diz sim, tem um momento que o apóstolo Paulo usa a expressão fugir, mas das paixões da mocidade. Mas em relação aos sofrimentos e às lutas que a vida nos impõe, nós não encontramos na Bíblia o verbo fugir dos problemas, das tristezas, das aflições, mas a palavra bíblica para os nossos sofrimentos na Bíblia é resistam. Resistam. Olha o que diz Tiago no capítulo 1, versos 2 a 4. Vamos ler juntos? Meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança, e a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem lhes faltar coisa alguma. Resistam, persistam, insistam, continuem, porque Deus continua Deus e continua cuidando dos seus. Amém? A terceira razão para a serenidade de José, em meio ao sofrimento da prisão e do abandono, estava na decisão de servir os homens, os outros. Irmãos, isso me impressionou muito. Eu creio que essa serenidade estava muito aqui entranhada em José, nesse momento de abandono histórico, né, familiar, em todos os sentidos. O que o capacitou essa serenidade também foi a decisão de servir os outros. Meus irmãos, José, em vez de desperdiçar suas energias com autocomiseração, com autopiedade, com aquela coisinha chata do ninguém me ama, ninguém me quer, como se Deus não olhasse para mim, como se Deus não estivesse me dando ar para respirar agora. Como nós gastamos inutilmente tempo com isso, irmãos? Impressionante como a gente gasta vigor espiritual com a inutilidade do ninguém me ama, ninguém me quer. Como Deus deve ficar ofendido quando eu dou essa de pobrezinho de Jesus. Você acordou, respirou, comeu, vestiu, trabalhou, andou, chorou, amou, sorriu, trabalhou, não trabalhou, está vivo, tem tempo de pedir perdão, de se arrepender, ser alcançado e tocado por essa graça restauradora, consoladora que vem no perdão de Cristo Jesus. E tem crente gastando inutilmente vigor físico e espiritual com uma coisinha chata de ninguém me ama, ninguém me quer, todo tadinho, todo coitadinho. Isso cansa muito. José não fez isso. Por isso que ele conseguiu essa serenidade espiritual no meio de um abandono generalizado. Ele não tinha tempo para inutilidade. Importava a ele que a sua fé fosse útil. Então, em vez de ele ficar desperdiçando com autopiedade o seu tempo, ele serviu os outros. Ele serviu os outros. Olha o que diz o verso 4. O capitão da guarda os deixou aos cuidados de José, que os servia. Essa expressão aqui, os deixou aos cuidados, no Antigo Testamento, ela é usada, e tem algumas referências que não temos tempo para ir para todas agora, mas ela é usada não para dentro da ideia de serviço braçal, mas algo muito mais pessoal, mais ministerial, mais pessoal, mais envolvido, mais relacional, seja a palavra ideal. Se José tivesse ali ficado sentado no canto com pena de si mesmo, numa autocomiseração inútil,
ele não teria observado o abatimento no rosto dos seus companheiros de prisão. Ele estaria tão preocupado com as suas coisas que ele não teria visto aqueles homens que estavam precisando de ajuda. E quando ele tomou aquela atitude de ir na direção daqueles homens que poderia ali dentro da prisão não ter significado nenhum, não ter nada que o destacasse, nada que pudesse chamar a atenção, nada que fosse visível, era, na verdade, um ministério invisível. José serviu no ministério de Deus, mas como um servo invisível. Ninguém poderia aplaudir, ninguém poderia animá-lo, a pessoa que poderia dizer que aqui tinha um homem temente a Deus lá na prisão, que falou comigo até aquele momento, nada havia acontecido, mas aquele momento ali de serviço invisível, mas útil para o Senhor, nada mais, nada menos que contribuiu com mais uma espetacular virada na história de José. Ali no calabouço, naquele serviço fiel, do ministério invisível, foi aquilo que abriu as portas para que José pudesse servir lá no palácio do faraó, como veremos semana que vem, no capítulo 41. E é daqui que vem o título da nossa mensagem, para a gente terminar. De uma forma bem diferente do que se entende de sucesso em nossos dias, eu realmente acredito que José, sem dúvida, é um dos homens mais bem-sucedidos da Bíblia. Olhando o sucesso numa perspectiva completamente diferente daquilo que se vê em nossos dias. A chave para o sucesso bíblico, meus irmãos, está aqui em Filipenses 4,13. A versão Almeida Corrigida e Fiel diz assim, conhecemos esse texto, né? Vamos ler juntos. Posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. Uau! Verdade bíblica gloriosa. Eu creio que a chave do sucesso do crente está aqui. Aqui a gente tem certeza de que nós podemos fazer, sim, qualquer coisa, quando capacitados pelo Senhor Jesus, que nos amou e se entregou por nós, sem dúvida alguma. Temos que tomar muito cuidado para não... presunçosamente não colocarmos Deus à prova, esperando que Ele nos socorra, saltando lá do pináculo do templo, fazendo aqui a ilustração com Mateus capítulo 4, 5, quando Jesus, tentado por Satanás diz, salta lá, tu não é Deus? Salta aí do topo da montanha, do pináculo do templo, ou coisa assim. Não, esse é o problema. Saber que tudo posso naquele que me fortalece não me dá uma autoridade suicida e nem uma capacidade de dar ordens absurdas a Deus ou dar qualquer tipo de ordem a Deus. Deus não é obrigado a nos tornar ricos. Deus não é obrigado a solucionar nossos problemas. O que nós vimos ali em Deuteronômio 31:5, que Deus estará sempre conosco, e realmente Ele promete estar com aqueles que lhe pertencem, onde quer que eles estejam, é uma promessa bíblica. Mas Deus não promete nos mimar em nossos egos e em nossos erros. Deus não promete nos mimar em nossas vontades obstinadas de continuar pecando, quando sabemos o que não devemos fazer e ainda assim fazemos. Então, tudo posso naquele que me fortalece é algo maravilhoso para aqueles que se submetem, que declaram a sua pobreza em espírito. E dizem, Senhor, eu não sou digno de receber o que tenho recebido, nem de pedir nada ao Senhor. Esse é o pobre de espírito que vai herdar o reino dos céus, como vemos lá no Sermão do Monte. É esse que entende o que significa posso todas as coisas naquele que me fortalece. Porque tudo o que ele tem, faz e pensa e deseja e espera está totalmente dependente dessa provisão do Senhor, que é a sua força, que é a sua coragem, que é daí que vem a sua capacidade. E a gente precisa lembrar também que todas as coisas que Paulo diz inclui um monte de sofrimentos e aflições que ele passou. Quer ver? Só para a gente relembrar os versos 11 e 12. Aqui está 13 e 14. Mas é o 11 e o 12.
desse contexto aqui de Filipenses, capítulo 4, verso 13. Diz assim, olha o contexto onde Paulo diz, posso todas as coisas daquele que me fortalece. Olha o contexto, vamos ler juntos. Não estou dizendo isso porque esteja necessitado, pois aprendi a adaptar-me a toda e qualquer circunstância. Sei o que é passar necessidade e sei o que é ter fartura. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação, seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade. Pois é, meus irmãos, eu creio que o grande segredo do sucesso de José está aqui, está nesse momento. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação. Sabe qual é a chave do sucesso do crente? Contentamento. Aprendi. Sabe o que ele aprendeu? Porque não é só Deus para nos ensinar a ter um coração grato diante das aflições da vida, crendo que Deus é bom e estar conosco em todas as situações da nossa vida, nos guarda, nos guia, nos leva à sua vontade, tudo está debaixo do propósito santo e perfeito de Deus. Só uma mente afetada pelo Espírito Santo de Deus entende o que significa a palavra contentamento. Aprendi o segredo de viver contente, seja com fome, seja com fartura, seja com um telhado na minha cabeça, seja dormindo a relento, seja com saúde, seja com enfermidade, seja na situação que for. O Senhor me ensinou porque uma fé viva, uma fé útil, me deixa cheio de esperança, de confiança na palavra, na verdade que há na palavra de Deus, que diz que Ele está comigo sempre, o tempo todo, e até nas maiores crises da minha vida. O Senhor está me conduzindo para a sua vontade, dentro dos seus propósitos, para me tornar o homem, a mulher que Ele quer que eu seja. Contentamento. A chave do sucesso de José. Contentamento é a chave do nosso sucesso. Percebam que José, como qualquer um de nós, eu acredito que ele desejava segurança, desejava conforto. Mas a chave do sucesso de José não foi contentamento, não foi segurança nem conforto. Foi o contentamento de uma fé útil, que o mantinha num vínculo de intimidade tão grande com Deus, que ele não duvidou da revelação de Deus para ele. Você estará sobre seus irmãos e sobre o seu pai, mesmo sentado no fundo da masmorra da casa de Potifar. Mas foi Deus quem disse, isso para José era suficiente. É daí que vem o conforto da palavra de Deus. É daí que vem o contentamento, da vontade que cremos do Senhor. A questão é que nós não precisamos deixar de trabalhar por segurança. Nós não precisamos deixar de trabalhar por conforto. É normal, é legítimo. Mas, biblicamente, isso não determina se eu sou um homem ou uma mulher bem-sucedidos na minha vida cristã. Mas, sem dúvida alguma, se tem alguma coisa que espiritualmente determina se você é uma pessoa bem-sucedida, é se você tem um contentamento gerado pela segurança da presença do Senhor. Isso faz diferença. Isso é determinante. Vamos ficar de pé. Vamos orar. Meu desejo é que Deus nos capacite a enfrentar as nossas dificuldades como José enfrentou. É lógico que você tem lutas, como eu tenho. É lógico que você tem preocupações, aspirações, que você espera coisas como José. Imagina José esperando alguma notícia por parte do copeiro, né? Olha, amanhã você está livre. Mas nada foi mais consolador do que o contentamento naquilo que ele já tinha do Senhor. E isso o fez desfrutar de um monte de bênçãos espirituais que estaremos vendo na sequência do livro de Gênesis. Irmãos, que nós possamos ter a certeza de que o nosso Deus, Ele está conosco em nossas aflições. E no tempo devido,
do jeito dele, ele há de removê-las, a seu tempo, à sua maneira, cumprindo as aflições que a gente possa vir a passar na nossa vida, cada um dos seus propósitos, Deus a seu tempo e a sua maneira, vai mostrar a sua vontade soberana em cada uma dessas situações. E nós podemos e devemos desfrutar de todo o contentamento que a palavra de Deus, se cremos na palavra de Deus, se cremos na revelação como José cria, você já tem o sucesso. Sucesso é teu. Contentamento bíblico. Amém? Oremos. Santo e amado Deus, muito obrigado. Obrigado porque podemos olhar para José, ó Deus. Pelo menos eu vejo José um homem como eu. Eu seguramente preciso me empenhar mais para ser um homem como José, muito mais. Mas sem dúvida alguma, José foi uma pessoa como nós, com medos, preocupações, angústias, sonhos. Mas o que José tinha, ó Pai, que lhe deu este capacidade, ó Pai, para lidar com serenidade com tudo isso que passou, apesar de certamente momentos de angústia humana que ele deve ter passado. Mas até nisso o Senhor não permitiu que víssemos aqui na Bíblia, que vemos aqui na Bíblia, é um homem completamente seguro naquilo que o Senhor disse para ele. Ó Pai, é o que nos falta hoje, Senhor. Segurança naquilo que o Senhor tem dito para nós. Uma fé útil que nos faz crer, ter esperança segura, porque foi o Senhor quem disse. Ó Deus, é isso que gera contentamento em meio à dor. Ajuda-nos a ser homens e mulheres com este sucesso de José. Sucesso que é fruto de uma confiança inabalável do Senhor. É um sucesso que gera contentamento. Ó Deus, ajuda-nos a ser assim. Que nossos corações sejam completamente apacentados por este contentamento bíblico, isso que vem do Senhor. Que possamos confessar com nossas mentes e corações agora intimamente: eu confio no que Deus diz na sua palavra. Eu confio. Se você crê nisso, diga amém. Amém. Senhor, cremos. É daí que vem o nosso contentamento. É daí que vem o nosso sucesso. É daí que vem a nossa serenidade em tempos de tantas lutas, preocupações, aflições. Da tua palavra, da tua revelação que vem o nosso conforto e segurança. Muito obrigado. Ajuda-nos a aprender com o teu servo José. Ajuda-nos, ó Pai, capacita-nos com o teu Espírito a viver, ó Pai, aquilo que ouvimos e aprendemos agora. Muito obrigado, Pai querido, por este tempo tão especial que o Senhor nos deu, na tarde, na noite. Que tudo que ouvimos, aprendemos, fique retido em nossos corações e se transforme em atitudes, em pensamentos, em decisões, em palavras, numa vontade transformada pelo Senhor. Leva-nos em paz para os nossos lares. Capacita-nos diante dos desafios, preocupações que a vida nos impõe. Que possamos em tudo encontrar no Senhor a segurança que precisamos. Peço pelos enfermos, ó Deus, temos vários aí com virose e outras enfermidades. Ainda pedimos pela dona Maurília. Deus queridos, vai suprindo a tua serva com a tua soberana e perfeita e santa vontade. Dá à tua filha, ó Deus, consolação, uma alegria que só ela pode sentir, ó Deus. Sei, ó Pai querido, com aqueles que estão lutando com o trabalho, abre porta de emprego. Sei com o trabalho de cada um, ó Deus, peço pela preservação do trabalho em dias de crise tão grandes. Ó Deus, peço que o trabalho de cada um seja preservado, que o sustento de cada um seja preservado. Possamos ser zelosos, cuidadosos com o nosso trabalho e o Senhor, ó Deus, pela tua misericórdia e graça, esteja nos livrando, ó Deus, de perder o trabalho, de perder o sustento. Abençoa cada um em cada área de atuação, cada família. Ó Deus querido, que as tuas bênçãos se renovem sobre a vida de cada um.
Assim eu te peço, muitíssimo agradecido, em nome de Jesus. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso amado Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo esteja sobre cada um de vós, queridos e amados irmãos, hoje e até a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Deus